Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Continuando a falar de região norte, eu vou contar um pouquinho para vocês, né, da vez que eu fui para a região norte, mais precisamente eu fui para Manaus, né? Então eu queria mostrar aqui algumas fotos da minha viagem, né? Isso aqui é chegando na cidade de Manaus, sobrevoando aí, né? Eu não lembro agora se é o Rio Negro ou se acho que é o Rio Solimões, né? Daqui a pouco mais para cá estaria o Rio Negro, né? No ano de 2012 eu prestei um concurso para ser professor da Universidade Estadual do Amazonas, né? Eu não passei, né? Mas eu aproveitei a ocasião, porque as provas iam ser em Manaus, né? E aproveitei para conhecer a cidade, né? Eu seria professor nessa cidadezinha aqui que se chama Tabatinga, na fronteira, né? Com a Colômbia, né? O lugar onde o rio Solimões entra no território brasileiro. Bem, aqui é a vista do meu quarto de hotel, dava para ver aqui o Rio Negro ao fundo, né? Manaus fica bem na margem ali do Rio Negro, na região do encontro das águas. Aqui tudo isso que está escuro é o Rio Negro, né? E aqui é o meu hotel. Gente, eu fui descobrir o que era rio, né? Quando eu fui para a região norte, tá? O que a gente chama aqui de rio, para eles, né, seria um córrego, né? E aqui do ladinho dá para ver uma outra formação interessante que é um igarapé. Igarapé é um lugar onde o rio entra, né, e forma uma espécie de baía, né? Uma baía fluvial, por assim dizer, tá? Então, lá na Amazônia é muito comum, fulano mora no igarapé de não sei das quantas, né? Tem as vilazinhas em igarapés diferentes. E aqui dá para ver também por cima, né, a imagem do Porto de Manaus, né? Eu estava bem pertinho aí do Porto de Manaus. Só para vocês terem uma ideia de distância, ó, de uma margem à outra dá mais ou menos 2.500 metros, né? É pra caramba. Aqui, né, outra imagem de Manaus, de onde eu estava, né? Aqui aquelas ilhazinhas que apareceu no avião na hora que eu estava chegando no Rio Solimões, né? E aqui o encontro, né, o famoso encontro das águas, né? Manaus é uma cidade que viveu seu auge no ciclo da borracha. Então é muito comum encontrar lá em Manaus, né, muitas construções antigas, como esse prédio aqui da Alfândega, monumentos históricos, casarões, né, ó, tem bastante prédio histórico ali preservado, né, da época áurea da cidade, mas talvez a construção histórica mais importante é esse teatro que é a Ópera de Manaus, né? No auge ali do ciclo da borracha, óperas da Europa, né, vinham estrear em Manaus que os caras, né, os seringalistas estavam cheios da grana, né, com a borracha. E aí eles torraram, né, construindo aqui, né, a Ópera de Manaus, aqui os nomes das famílias, né, que contribuíram, que doaram para isso. Aqui é uma imagem de cima da Ópera de Manaus. E foi nessa praça onde fica a Ópera de Manaus que eu vivi, né, lá em Manaus, a noite da globalização, né? Eu estava sentado num bar, numa mesa sozinho ali, e de repente o bar começou a encher, 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 e não tinha espaço para as pessoas, né? E daí foram pedindo para sentar na minha mesa, e como tinha várias cadeiras, eu nem liguei, né? E aí nesse bar, nesse boteco, né? De repente tinha eu de brasileiro, chegou um indiano, né? Um mexicano. O indiano trabalhava numa empresa da Zona Franca de Manaus como programador. O mexicano era um artista que trabalhava com restauro de obras antigas. Ele estava trabalhando numa igreja, restaurando uma igreja. E três irmãos espanhóis que eram mais jovens do que a gente e que acabaram de chegar em Manaus vindos da Venezuela, né? Então,
assim, Manaus é uma cidade que recebe muitos turistas, né? E é muito nítido na cara de quem é turista, né? Porque as pessoas ali são basicamente, né? Todo mundo é mestiço ou vai ter algum tipo de traço indígena, né? Então, as pessoas de fora, né, acabam se diferenciando, se destacando muito, né? Isso também tem uma conotação um pouquinho negativa, porque tem às vezes comerciantes não tão honestos, né, que cobram um preço de brasileiro, um preço de estrangeiro, né? Tentaram até cobrar de mim, né? Eu fui comprar água, estavam vendendo água a R$ 2 para as pessoas na minha frente, acharam que eu era gringo e quiseram me vender por 10, né? Obviamente eu não paguei e ainda acabei reclamando. Aqui, ó, são mais algumas imagens, são uma ponte, né? Ponte em metal, provavelmente importada, né, de algum país europeu ali. Casarão. Nos casarões, nos prédios históricos, é muito comum encontrar esse tipo de piso, né? Na época era para simbolizar o encontro das águas. Então, uma madeirinha clara simbolizando o rio Solimões, uma madeira escura simbolizando o rio Negro, tá? Então tem bastante parque na cidade, tem bastante construção antiga, monumento, mas num desses parques algo me chamou muito a atenção que foi esse parquinho, esse playground, onde as árvores eram de plástico, né? Tipo, eu achei bem irônico, para dizer o mínimo, né? Que na Amazônia, no meio da Amazônia, tem árvores de plástico. Aqui é a região do Porto de Manaus, né? Onde aporta, né, barco grande, barco pequeno, né? Pessoas das regiões próximas vão para o porto. Deixa eu voltar aqui que ele saiu. E aqui falhou uma foto, não sei por quê, mas tem várias dessas embarcações no porto de Manaus, né? Daqui a pouco eu mostro com detalhes uma dessas maiores aqui, que é onde a população local viaja, às vezes, de uma cidade para outra. Naquele garapé do ladinho ali da região do meu hotel, tinha casas, né, feitas com palafitas de concreto. Vocês vão ver em outras fotos, né, casas feitas com palafitas de madeira. Isso tem a ver com a oscilação do nível do rio em época de cheia, né? E se for sobrado é melhor ainda, porque, né, se a cheia for muito forte, dá para você morar no andar de cima enquanto durar aí o período de cheia. Bem, aqui, né, uma região também do Igarapé, onde tinha um estaleiro, né, uma oficina para consertar barco ou até mesmo para produzir as embarcações. Essa daqui era uma casa flutuante, né, e essa pessoa aqui era um flanelinha de barco, né? Ele morava nessa casa flutuante. Aqui ela estava isolada, né? Mas casa flutuante é complicado porque se tiver muitas uma perto da outra, o pessoal joga os seus dejetos na água que os outros vão acabar pegando, né? Enfim. Então aqui é uma casa flutuante relativamente grande, tá? Pelo menos eu não entrei dentro, mas por fora ela era grande. E a pessoa ali, que era dono dessa casa flutuante, era um flanelinha de barco, né? Ele ficava olhando essas embarcações ali perto do porto de Manaus. Aqui é o filho ou alguém da família, né, dessa pessoa. E ele tinha até um cachorrinho que ficava pulando ali de barquinho em barquinho. Aqui, ó, dá para ver de maneira melhor essas grandes embarcações que a população local usa, né, para ir de um lugar para outro, né? É, tudo que é longe de Manaus, né? Se você tem dinheiro, você vai de avião, mas se você não tem dinheiro, como boa parte ali da população de baixa renda, tem que andar nessas embarcações e nelas tem três tipos de acomodações. Ou você vai sentado num banquinho, ou você paga um pouquinho mais e leva a sua rede e pendura, ou você paga um pouco mais e tem ali um quarto, né, uma cabine para você utilizar. Tá? Viagens de barco na Amazônia às vezes costumam durar dias, né, dependendo se você está descendo o rio ou subindo o rio. Aqui, ó, vários outros tipos
dessas embarcações. Isso aqui é bem legal. Isso é tipo um ônibus circular, né? Que eu fui até o porto, né? Foi uma outra região do Porto de Manaus. Peguei esse barquinho, né? E paguei na época era R$ 5, era caro a passagenzinha de ônibus. Acho que na época estava R$ 2 nas cidades aqui de São Paulo, né? E ele vai passando de igarapé em igarapé, de vilinha em vilinha na beira do Rio Negro, né? Pegando pessoas, deixando pessoas. Tem horários meio que pré-determinados, né? E, enfim, aqui dá para ver vários estaleiros, né? Várias dessas oficinas de barco. Eu vi uma mudança transitando ali pelo rio, achei bastante interessante. Aqui é um detalhe da oficina, né? Que ele passou perto. Eu vi uma coisa que faz todo sentido, mas até então eu não imaginava que existisse, né? Posto de gasolina flutuante, né? Onde esses barcos de tamanho grande ou pequeno, né, vão se abastecer. Aqui é mais imagem do rio, né? Dá para ver que é bem distante de uma margem a outra aqui essa região, né? Aqui são as barrancas de terras caídas. Quem já ouviu música do grupo Carrapicho da década de 90, procurem aí Tic Tic Tac. Bate forte o tambor. Eu quero tic 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 tac. Num dos trechos da música ele fala das barrancas de terra caída, né? A erosão que vai acontecendo aqui nas margens do rio. Aqui é a vista, né, de dentro do barquinho, né, como que as pessoas ficam, né, bem parecido com um ônibus onde vai todo mundo sentado, né, espirra água pra caramba, né. Aqui é a Praia da Lua, é um destino turístico ali das cercanias de Manaus. Esse barzinho aqui é flutuante, né, e na medida que o rio vai abaixando ou subindo, eles vão mudando as cadeirinhas de lugar, né, e deslocando aqui o barzinho onde ficava, né, o freezer, a cozinha, enfim, as instalações que eles precisavam. Aqui são mais imagens do barzinho, né, não está carregando as fotos aqui, não sei por quê. Bem, eu fui no finalzinho da época de cheia, né? Antes de eu chegar, provavelmente tudo isso aqui estava embaixo d'água, né? Vai parando de chover, né? O nível do rio vai recuando, né? Aqui eles estavam falando que estava mais ou menos 10, 12 metros ainda de profundidade, né? Aqui eu não tenho ideia da profundidade. Aqui dava para ver também bastante desigualdade social, né? Gente com muito dinheiro, gente com pouco dinheiro, né? É muito comum também esses barzinhos flutuantes, bar, restaurante ali para turista, né? Geralmente com essa varandona grande para atender as pessoas, e aqui é uma outra casa flutuante. Esse tinha até Sky, ó. Aqui é uma das vilinhas onde parou, né? Então eles tinham acabado, por exemplo, de descarregar tijolo aqui dessa embarcação maior, né? Ainda era período de cheia, tem algumas áreas alagadas. Aqui dá para ver a casa de palafita, de madeira. Aqui eu vi também, né, um barco escolar. Eu fiquei sabendo que lá tem algumas escolas onde os alunos vão para ficar. E eu não consegui fotografar, mas tem um barco escola também. Desculpa, um barco ambulância. Para socorrer as pessoas. Aqui sou eu, né, em 2012, dentro do barquinho, né, chegamos no porto, lá onde eu tinha pegado essa embarcação, né, numa dessas vilinhas. Isso aqui é a praia da Ponta Negra, né, uma praia artificial feita na beira do Rio Negro. Virou tipo a área nova da cidade, de especulação imobiliária. É um lugar que muitos manauaras vão à noite, né? Bem legal, tem bastante gente, ó, aproveitando a prainha. E ao fundo, né, a ponte sobre o Rio Negro, que liga Manaus a Manacapuru. E foi a primeira ponte feita, né, nesses rios de grande porte ali da Amazônia. Um grande feito de engenharia, tá? Que são algumas imagens dela. Eu andei, dá mais de 3 quilômetros de um lado a outro, né? Eu fiz uma caminhadinha um dia lá, né?
que são imagens do dia que eu estava caminhando. E na parte de baixo, né, do lugar que eu estava caminhando aqui, eu vi um estaleiro também, né? Então tem vários desses estabelecimentos que constroem ou arrumam barco. Teve um dia que eu saí para fazer um passeio, né? E eu vi esse hotel, né? É um hotel de floresta, né? Para fazer um jungle tour, né? Mas como era o período da cheia, tinha um andar dele que estava alagado, né? É bem curioso aí esse tipo de construção, ó. Tinha uma boa parte dele bem alagado aí. E aí, nesse dia que eu vi o hotel, né? Na verdade, o destino principal do meu passeio era nadar com golfinhos. É muito caro, mas é muito legal, né? Não tem nada que seja semelhante ao fato de você estar ali dentro d'água, nadando e ver esses bichões enormes aqui. Aqui sou eu, né? E o golfinho bem perto. Se passar a mão num bicho desse, dar peixe para ele, é muito legal. Então, se um dia vocês forem para a região norte, façam esse passeio. Aqui são mais imagens do golfinho, né? Aqui sou eu de costas e aqui de lado. Aqui. Isso daqui é uma samaúma. Meus alunos já conhecem, né? Uma das maiores árvores da Amazônia. A madeira dela não é boa, embora ela seja muito grande, né? Mas ela é a referência ali, geralmente na beira dos rios da Amazônia. Uma árvore dessa pode chegar a 60, 70 metros de altura. A largura dessa daqui era enorme. E aí eu fui visitar um parque e tinha uma samaúma mais jovem, né? Daí eu tirei aqui a fotinho. Nesse parque também tinha a planta, né, que tem a maior folha da floresta amazônica, né? Notem que a folha é maior do que o professor de vocês. É essa planta aqui, né, ela mais jovenzinha. E lá também eu vi o peixe-boi, né? Eu não tive a oportunidade de nadar com peixe-boi, mas só de vê-los foi muito interessante. E era isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.